Antes de passarmos, queridos, à exposição da Palavra de Deus, algumas breves comunicações. Em primeiro lugar, nós queremos pedir desculpas porque o estacionamento que era na clínica aqui ao lado, nós tivemos que fechar. Estamos ainda em fase de negociação com a clínica, então nós não teremos mais no futuro próximo estacionamento aqui na clínica, mas nós estamos vendo com outros lugares aqui para que vocês possam estacionar seus carros com tranquilidade. Uma vez perguntaram a Jô Soares qual era o melhor tipo de carro para comprar em Recife. Ele respondeu: já estacionado. Né? Estacionamento em Recife é um problema. Então a gente sabe disso, estamos trabalhando para dar oportunidade aí para que os irmãos estacionem com tranquilidade. Segundo, a gente quer agradecer aquelas pessoas que têm voluntariamente contribuído para que quando você chega aqui tenha um bolinho munguzá como tem hoje, não é? E isso tudo é trabalho voluntário de pessoas da nossa igreja, que nós queremos agradecer de todo o coração por essa caridade que nos é feita. Lembrando também que o trabalho da livraria é um trabalho voluntário também. A livraria é levada à frente por voluntários que pegaram a mão na massa e resolveram levar em frente esse projeto que tem abençoado tantos de vocês aqui e também já em outros locais. Nós acabamos de chegar do Seminário Presbiteriano do Norte, onde nós tivemos a abertura do curso de treinamento missionário da IPB, com cerca de 30 pastores e suas esposas que estão sendo treinados para ir para o campo missionário. E a nossa livraria estava lá para dar boa literatura, por isso que eu estou tão bonito hoje à noite. Eu fui pregar lá na abertura em vez da minha característica camisa quadriculada, não é? Então sejam todos bem-vindos, e o nosso projeto essa noite é depois da exposição. Nós não vamos ter o período de perguntas e respostas, porque nós queremos dar oportunidade para que vocês desçam até a livraria para gastar um tempo lá e também para adquirir o exemplar da primeira carta de Pedro, sobre o que eu tenho uma boa notícia e uma má notícia que eu vou deixar para dar só no final. Muito bem, então, sem mais delongas, segunda aos Coríntios, capítulo 8. Vamos terminar o capítulo 8, mercê de Deus, nessa noite. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, nós vamos do verso 16 até o verso 24. Ouçamos a leitura. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar nossa boa vontade. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. E com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Vamos orar mais uma vez. Pai, sem a direção do Teu Espírito Santo, nós não teremos como aplicar esse texto aos nossos corações. Por isso pedimos que o Senhor não somente nos dê entendimento, mas compreensão no significado dessas palavras, para a igreja de hoje e para nós que fazemos parte dela. Abençoa cada pessoa aqui presente no abrir da Tua palavra, falando individualmente a cada um de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nessa passagem o apóstolo Paulo fala das medidas que ele tomou para que
o recolhimento das ofertas e a entrega das ofertas fossem feitas com toda a transparência, sem deixar qualquer sombra de acusação. E a verdade é que o mundo nos acusa as igrejas e acusa os pastores de serem desonestos, de desviarem fundos dos fiéis, e isso movidos pela ganância e pelo dinheiro. Essa é uma das principais acusações que a igreja sempre encontrou através da história. Infelizmente, esse fato existe. Existem igrejas que têm como objetivo simplesmente levantar dinheiro, e existem pastores que são movidos por amor ao lucro e pela ganância, embora, obviamente, isso aí não é generalizado, graças a Deus. Mas há situações que mostram claramente que a motivação maior, de fato, é o lucro. Eu tenho uma história que eu acho que cabe bem aqui. Eu não sei se foi verdade, mas eu vou passar como eu recebi. Vocês sabem que tem 3 realidades, né? Tem a verdade, tem a mentira e tem a ilustração de sermão. Então, eu vou contar como eu recebi. Diz que uma senhora viúva, muito rica, em uma igreja presbiteriana, ela não tinha ninguém, os filhos já tinham ido embora, o marido tinha morrido, ela tinha uma cachorrinha de estimação. E a cachorrinha morreu. Então ela foi no gabinete do pastor e disse: pastor, eu queria que o senhor enterrasse a cachorrinha, fizesse o enterro da cachorra. Aí o pastor disse: minha irmã, aqui é uma igreja reformada. Nós não enterramos cachorro, não enterramos bicho, nada. A senhora não sabe os 5 pontos do calvinismo? Né? Nós não fazemos isso não. Mas pastor, era a única companhia que eu tinha um apego muito... Não, minha irmã, a gente não enterra cachorro aqui não. Quer saber, a senhora está vendo aquela igreja batista do outro lado, da rua? A senhora vai lá e fala com o pastor lá, pode ser que ele enterre lá a cachorrinha da senhora. Aí a viúva disse: tá bom, pastor, eu vou fazer isso. Pastor, aproveitando, quanto é que o senhor acha que eu devia dar de oferta para ele? 10 ou 15 mil reais? Aí o pastor disse: minha irmã, por que a senhora não disse que a cachorrinha era presbiteriana? Então, há pessoas realmente que são movidas pelo amor ao dinheiro, não é? Por isso que aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo expondo à igreja de Corinto uma série de medidas que ele tomou para que a administração dos recursos que ele estava levantando decorresse da forma mais transparente possível, para que não houvesse qualquer dúvida sobre aquilo que estava acontecendo. Como vocês se recordam, fazia 1 ano que a igreja de Corinto havia se comprometido a participar dessa oferta que Paulo estava levantando entre as igrejas da Macedônia e da Acaia para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. Mas 1 ano havia se passado e os coríntios não tinham completado a oferta. Eles tinham prometido, mas não estavam levando aquela promessa muito a sério. Esse é o motivo pelo qual Paulo, nessa carta que Tito está levando para a igreja de Corinto, ele coloca 2 capítulos a respeito dessa oferta. O capítulo 8, que nós estamos terminando, e ainda tem o capítulo 9. Na primeira parte do capítulo 8, Paulo fala de como os crentes da Macedônia tinham sido generosos. O alvo de Paulo é estimular os crentes de Corinto, falando da generosidade dos macedônios. Depois Paulo coloca vários princípios sobre contribuição, aí do verso 8 até o verso 15, também com o objetivo de estimular os coríntios a contribuir. E agora, no final do capítulo 8, versos 16 até 24, ele fala das medidas que ele tomou para garantir todo o processo de levantamento daquela oferta. Eu creio que essa mensagem, essa parte de 2 Coríntios é muito importante e válida para a igreja dos nossos dias, porque os crentes deveriam exigir retidão, honestidade e transparência no uso dos recursos da igreja onde eles contribuem. E, por outro lado, as igrejas e os responsáveis pela administração deveriam tomar as providências necessárias para que ficasse claro o manuseio, o uso, a destinação das ofertas que são levantadas. É exatamente por falta dessa prestação de contas que muitos líderes se sentem à vontade para fazer o que querem com o dinheiro das igrejas e de vez em quando estouram um escândalo. Eu queria então, nessa noite, ver com vocês, em primeiro lugar, qual o perigo que Paulo estava pressentindo, que o levou a tomar essas medidas.
Segundo, duas precauções que ele tomou para evitar a acusação de malversação de fundos e desvio de recursos. Terceiro, duas razões para que ele tomasse esse cuidado. E, por fim, a exortação que ele faz à igreja no verso 24. Vamos ver, então, em primeiro lugar, o que é que Paulo temia. O que ele temia está aí no verso 20. Evitando assim que alguém nos acuse em virtude dessa generosa dádiva administrada por nós. Paulo estava administrando o levantamento daquela oferta. E era uma oferta generosa. A igreja de Filipos já tinha contribuído, a igreja de Tessalônica já tinha contribuído, já havia uma grande quantidade em recursos à disposição do apóstolo Paulo, e ele agora estava querendo que a igreja de Corinto completasse aquela coleta. Então, nós estamos falando aqui de uma oferta bastante generosa. O que Paulo receava é que, tendo em vista que ele tinha muitos inimigos, que esses inimigos se valessem do fato de que ele pessoalmente estava administrando o levantamento das ofertas, o acusassem de usar o dinheiro para benefício próprio. Os inimigos de Paulo, que eram aqueles judaizantes que estavam infiltrados na igreja de Corinto, sobre os quais a gente vem falando até o capítulo 7, não é? Paulo se defendendo das acusações deles. Esses inimigos estavam simplesmente esperando uma oportunidade para acusar Paulo e lançar alguma dúvida sobre o caráter dele. E a gente sabe que uma vez que o caráter de um pastor, ou de um líder, ele é manchado com a pecha de interesseiro, desonesto, alguém ganancioso, o ministério dele acabou. Então, sabendo disso, Paulo não queria dar oportunidade para acusações ou críticas da parte dos seus inimigos. Na verdade, quando ele esteve em Corinto, ele nos diz agora, se você quiser abrir, na primeira carta, capítulo 9, verso 11 e 12, ele, quando esteve em Corinto pregando o evangelho, já pressentindo que seria acusado de mercenário, ele evitou receber sustento da parte da igreja. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bem materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida, já que ele é o fundador da igreja? Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo é lembrando aos coríntios que quando ele esteve lá na cidade para pregar o Evangelho, ele foi fazer tendas para se sustentar. Ele não queria receber sustento da igreja de Corinto, embora ele tivesse o direito a isso, ele diz aqui que tinha direito, mas ele abriu mão exatamente porque ele sabia que os seus inimigos haveriam de acusá-lo de perdulário, de mercenário, de ganancioso, de interesseiro, alguém que estava fazendo o que estava fazendo simplesmente por amor ao dinheiro. Em 1986 teve um grande congresso de missionários, pastores e evangelistas em Amsterdã, na Holanda. Inclusive, foi promovido pela Associação Evangelística Billy Graham. E um dos pregadores foi Stephen Alford. Ele, creio que já é falecido. Na época, ele era um pregador de renome internacional, muito conhecido, inclusive com obras publicadas aqui no Brasil. O Stephen Alford falou sobre as finanças do obreiro, dos pastores, e ele fez uma declaração no início da sua mensagem, que eu cito agora. Abre aspas. É triste ter que afirmar, e no entanto é a mais pura verdade, que o mundo evangélico está cheio de pastores que não passam de defraudadores evangélicos. Essa declaração foi feita em 1986, e eu sei que ela continua sendo verdade até o dia de hoje. Exatamente para não ser acusado de estar usando cristianismo, religião e fé como meio de vida, como meio de enriquecer ou de obter vantagem pessoal, é que o apóstolo Paulo, quando esteve em Corinto, ele não quis receber aquilo que era direito dele, que era o sustento da igreja, e agora, na administração dessa oferta, ele está tomando cuidados também para evitar que alguém venha fazer a mesma crítica. Em segundo lugar, vejamos as precauções que Paulo tomou para evitar essa acusação. Primeiro, ele temia ser acusado, porque ele conhecia com quem estava lidando. E segundo, então, ele tomou duas medidas.
Um comentarista que eu consultei, aqui na segunda carta aos Coríntios, ele fez uma tirada, tem uma frase muito interessante. Ele diz: é interessante ver como Paulo podia pensar com a precisão meticulosa de um contador público. Embora ele fosse pastor, teólogo, fosse um rabino, mas ele podia pensar como se fosse um contador. Ele sabia pensar nas coisas administrativas da igreja com relativa precisão e exatidão. E é o que nós vemos aqui. O que é que Paulo fez para evitar que alguém o acusasse de estar colocando a mão no dinheiro levantado pelas igrejas para os pobres de Jerusalém? Em primeiro lugar, ele resolveu que ele não iria pessoalmente a Corinto buscar o dinheiro. Ele toma a decisão de não ir a Corinto. Em vez disso, ele forma uma comissão de 3 pessoas que ele orienta a ir a Corinto para receber a oferta daqueles irmãos. Essa comissão era formada, primeiro, de Tito. Veja verso 16 e 17. Graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Aqui nós vemos que Paulo fez um apelo a Tito para que, chegando em Corinto, providenciasse o recolhimento das ofertas. E Deus tocou no coração de Tito, Paulo diz aí no verso 16, Deus pôs no coração de Tito o mesmo cuidado por amor de vocês. O cuidado que eu estou tendo, Paulo diz, Deus colocou igualmente no coração de Tito, de forma que ele foi voluntariamente até vocês com esse encargo de ajudar nas ofertas. Como se não bastasse Tito, Paulo também manda com Tito um irmão, está aí no verso 18. E com ele, e com Tito, enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Quem é esse irmão, a gente não sabe. Paulo só chama ele de o irmão. O que é certo é que os coríntios sabiam. Tanto é que Paulo não precisou dar um nome. Era o irmão. Enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Por favor, não pense que era um cantor gospel, porque está dizendo aí que o louvor dele está espalhado pelo Evangelho. Ele não era um cantor gospel, simplesmente significa que ele era louvado, elogiado, apreciado pelas igrejas por conta da sua fidelidade em Cristo Jesus. A gente não sabe o nome dele, não é interessante? Ele é simplesmente o irmão. Aí já tem 2. Mas Paulo ainda pega um terceiro, que é mencionado no verso 22. Com eles, com Tito e o irmão, enviamos nosso irmão, que também ele não dá o nome. Enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Então, Paulo nomeia uma comissão de 3, Tito, o irmão e nosso irmão. E são esses 3 que vão lá a Corinto levantar a oferta, trazer a oferta e provavelmente com Paulo ir a Jerusalém para a entrega dessa oferta. E com isso, Paulo queria evitar contato direto com o dinheiro. Ele continuaria a administrar à distância, porque ele é o autor da ideia, mas ele não estaria tocando no dinheiro, ele não pegaria no dinheiro, não teria contato físico com aqueles recursos. Lembra que naquele tempo não tinha transferência eletrônica, não é? Era moeda mesmo, então deveria ser sacos e sacos de dinheiro. Irmãos, se houvesse esse cuidado da parte dos pastores e líderes nas igrejas, nós não daríamos tanto motivo ao mundo para nos atacar e evitaríamos muitos escândalos. Igrejas poderiam ter comissões para cuidar dos recursos e não os pastores. Tesouraria, uma comissão de exame de contas. Eu só posso falar pela Igreja Presbiteriana do Brasil, porque eu sou ministro dela, pastor dela, e eu conheço o sistema. Eu, pastor Cláudio e os demais pastores, a gente não pega em dinheiro, a gente não sabe quanto a igreja arrecada. Só quando o tesoureiro, no final do mês, passa para a gente o resultado, e a gente tem ou um momento de louvor e gratidão, ou diz, oh meu Deus, tem que pregar em Malaquias, para poder melhorar a situação da igreja. Mas é só assim que a gente acompanha. O pastor Cláudio, que é o nosso pastor titular,
ele, junto com o tesoureiro, preenche cheque, e naturalmente, né, a maioria das vezes em branco, e o tesoureiro é que vai preencher com o administrador para cumprir as finalidades que o Conselho da Igreja determinou. Mas o alvo é evitar que o pastor toque em dinheiro. Todo mundo lembra aquele escândalo que deu com um vídeo, que foi há muito tempo, um vídeo que mostrava pastores da Igreja Universal, depois de um culto, na sala de detrás do púlpito, ensacando dinheiro. Não sei quantos de vocês lembram, foi reportagem até da revista Veja. Né? O vídeo pegou lá aquele momento em que os pastores, inclusive, olhando assim para a câmera e fazendo assim, pegando aquelas notas e notas e enchendo sacos e sacos com o dinheiro. Esse é o tipo de coisa que a gente quer evitar, exatamente para não estarmos sujeitos à acusação. Então, a primeira providência de Paulo foi nomear uma comissão. Segunda, essa comissão ela foi composta de pessoas da mais alta confiança, porque não basta escolher uma comissão, tem que ser uma comissão que seja qualificada para isso. Paulo diz aqui 5 coisas a respeito desses irmãos. Primeiro, que eles todos eram voluntários. Veja aí no verso 17, Tito atendeu ao nosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. No verso 22, quando ele fala do outro irmão, ele diz: com ele enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões, de muitos modos, temos agora experimentado. A palavra zelo que aparece aí é a mesma palavra que aparece no verso 16 para solicitude de Tito. É uma palavra que indica um cuidado voluntário com alguma coisa. Então, da mesma forma que Tito demonstrou solicitude, disposição voluntária, esse irmão do verso 22, ele também se mostrou zeloso, ou seja, ele tinha um desejo fervente de ajudar voluntariamente. Por que Paulo enfatiza o caráter voluntário daquela comissão? É como se ele estivesse dizendo: nenhum dos 3 está ganhando nada. Eles não estão recebendo salário, não estão recebendo nem ajuda de custo. Eles vão tirar do próprio bolso as despesas de viagem. Veja como Paulo é cuidadoso. Ele não quer deixar brecha para que ninguém acuse de nada. Esses irmãos da comissão, eles não estão recebendo absolutamente nada, eles estão fazendo esse trabalho voluntariamente. Segunda qualidade que Paulo destaca é que, pelo menos no caso do primeiro irmão mencionado no verso 19, ele tinha sido eleito pelas igrejas para realizar essa tarefa. Verso 18. Com ele, com Tito, enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós. Nós não sabemos exatamente de que igreja ele era, talvez ele tenha sido, ou talvez ele era da própria igreja de Corinto. O fato é que esse irmão foi eleito pela igreja para acompanhar Tito no desenvolvimento daquela tarefa. Ou seja, ele era de confiança da igreja. Não foi Paulo que nomeou, porque alguém poderia acusar Paulo de estar nomeando a comissão. Tito ele nomeou, mas o irmão foi eleito pela igreja. Exatamente com isso, Paulo estava querendo evitar que alguém dissesse: você nomeou uma comissão, mas é tudo conchavado, né? É tudo gente sua. Esse aqui, ele tinha sido eleito pelas igrejas para acompanhar Tito. Com isso, Paulo não está deixando a menor brecha para acusação de uso da sua influência naquela comissão. Terceira coisa que ele menciona, assim um detalhe aqui, a palavra eleição, ou eleito na língua grega, a raiz é a palavra mão. Literalmente, eleger significa ser escolhido pelo levantar de mãos, que mostra que naquela época a eleição era feita, não era escrutínio secreto, né? Era levantando a mão. Então, na raiz da palavra eleição está a palavra mão. Então, a igreja deve ter levantado a mão e apontado aquele irmão como sendo o companheiro do apóstolo Paulo. E lá estava ele. Terceira coisa que Paulo diz é que esses irmãos tinham reconhecimento das igrejas. Primeiro, eram voluntários. Segundo, pelo menos um tinha sido eleito. E terceiro, eles tinham reconhecimento da igreja. Começar de Tito. Tito era conhecido da igreja de Corinto, tinha acabado de regressar de lá. E os coríntios tinham falado muito bem de Tito, recebido Tito muito bem. Tito estava muito feliz, então não havia dúvida sobre ele. O primeiro irmão mencionado,
está aí no verso 18. Paulo diz que ele era conhecido e louvado de todas as igrejas, provavelmente da igreja dos macedônios, ou seja, Tessalônica e Filipos. Não havia menor sombra de dúvida a respeito de quem eram. Paulo escolheu pessoas públicas, pessoas que eram conhecidas, para que não ficasse dúvida na cabeça de ninguém quem seriam as pessoas que estariam administrando aquelas ofertas. Além disso, eram pessoas experimentadas. Em quarto lugar, veja no verso 22, quando ele fala do outro irmão, com eles, Tito e o primeiro irmão, enviamos nosso irmão, cujo zelo, aquela mesma palavra que implica voluntariedade, em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, e agora se mostra ainda mais zeloso, desejoso para vocês, pela muita confiança que ele tem em vocês. Então, eram irmãos experimentados do conhecimento do apóstolo Paulo. Em quinto lugar, ele fala de Tito como sendo seu companheiro e cooperador, verso 23, quanto a Tito é meu companheiro e cooperador convosco, vocês conhecem. E aí, ele menciona os dois irmãos com uma declaração surpreendente, verso 23, quanto a nossos irmãos, o irmão e o nosso irmão, os dois mencionados, verso 18 e 22, quanto a eles são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Quando ele diz que aqueles dois irmãos, o do verso 18 e do verso 22, eles são glória de Cristo, quer dizer, a vida deles é motivo de honrar a Cristo e glorificar a Cristo, porque eram vidas ilibadas, eram irmãos honestos, eram irmãos que todo mundo conhecia, de caráter comprovado. A vida deles, de fato, honravam a Jesus Cristo e glorificavam a Jesus Cristo. Mas é interessante a gente observar que Paulo também diz que eles eram mensageiros das igrejas. A palavra mensageiro aqui no original é apóstolo. Eles eram apóstolos das igrejas, que haviam eleito e enviado juntamente com Tito para Corinto. O que nos mostra que a palavra apóstolo no Novo Testamento, ela é usada em pelo menos dois sentidos. Primeiro, no seu sentido mais amplo, que significa alguém enviado para cumprir uma missão, ainda que seja entregar uma oferta ou fazer um levantamento de oferta. É isso que a palavra apóstolo significa. E é nesse sentido que esses irmãos são chamados de apóstolos, porque eles estavam sendo enviados por suas igrejas, sob a orientação de Paulo, para cumprir uma tarefa que era levantar a oferta lá na cidade de Corinto e levar para Jerusalém, juntamente com o apóstolo Paulo. O segundo sentido em que a palavra apóstolo é usado é no sentido de ofício ou de cargo de apóstolo. E aí a palavra só se aplica a dois grupos. Os 12, que foram chamados por Cristo, Matias substituindo Judas, e o apóstolo Paulo, que foi chamado fora de tempo, mas que se vê e é considerado no Novo Testamento à altura dos 12. Então, quando alguém, se tem alguém aqui que é discípulo de algum apóstolo, peço desculpas, não quero ofender ninguém. Mas se alguém se apresentar a você como sendo apóstolo, pergunte em que sentido ele usa a palavra. Porque se ele disser, não, eu me considero apóstolo no sentido de que eu sou enviado, eu tenho uma missão para cumprir, sou como uma espécie de missionário. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma. Por exemplo, para mim, Ronaldo Lidório é o apóstolo de Cristo entre os concombas. Porque ele foi o missionário que pregou o evangelho lá na África, entre os concombas. Abriu uma igreja, pela graça de Deus, plantou uma igreja evangélica, que está lá até o dia de hoje. E nesse sentido, a palavra apóstolo foi usado na história da igreja. Bonifácio foi o apóstolo dos germânicos, porque foi o primeiro a pregar lá no que hoje nós conhecemos como Alemanha. Então você encontra na história da igreja os pais da igreja se referindo a esses missionários desbravadores como sendo apóstolos. Mas não é nesse sentido, não, que as pessoas estão assumindo o título de apóstolo hoje. Né? Os apóstolos não estão indo em lugar nenhum desbravar nada, estão nas suas igrejas ficando ricos, ostentando e dando cobertura espiritual, eles mesmos não vão para lugar nenhum e por aí vai. Então, no sentido bíblico, nós não temos mais apóstolos hoje, no sentido dos 12 e do apóstolo Paulo. Eles foram levantados para lançar o fundamento da igreja, eles foram inspirados por Deus, eles escreveram Escritura, eles viram Cristo ressurreto, eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Não tem ninguém hoje que complete esses requerimentos. Você vê que a palavra apóstolo, entretanto, ela pode ser usada no sentido de mensageiro. Tanto é que, se você tem uma NVI, ou a nova tradução na linguagem de hoje, em vez de mensageiro, ele já traduz como representante.
Esses irmãos são representantes das igrejas. E era isso que Paulo queria. Ele queria garantir a lisura do processo. Então, ele não somente tinha Tito, mas tinha 2 irmãos que eram apóstolos das igrejas, representantes das igrejas, para ficar certo de que aquela comissão não estava debaixo da influência do apóstolo Paulo. É importante que a gente note isso. Então, as 2 providências de Paulo foram, primeiro, nomear uma comissão, e segundo, promover a constituição de uma comissão, e segundo, que essa comissão fosse feita de pessoas acima da crítica. Tem 2 razões que Paulo diz aqui para ter tomado tanto cuidado. A primeira nós já vimos no verso 20. Evitando que assim alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Ele queria evitar acusações. Sobre isso nós já falamos. Mas tem uma segunda razão pela qual Paulo tomou todos esses cuidados. E está aí no verso 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Você vê o cuidado de Paulo. Ele diz, o que me preocupa é proceder honestamente. Eu quero ser honesto. O ministro do Evangelho, o pastor, o crente, ele tem que ser honesto. E isso não somente perante Deus, que tudo vê e tudo conhece. Portanto, meu irmão, está certo quando você diz assim, Deus sabe que eu sou honesto. Deus sabe que eu sou transparente. Deus sabe que eu lido com os recursos da igreja da maneira correta. Ou Deus sabe que na nossa igreja os princípios de administração são absolutamente corretos e transparentes. Deus sabe de tudo isso. Mas só isso não basta. Porque, veja, eu quero proceder honestamente não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Há um sentido em que não nos interessa o que os outros pensam de nós. Porque, em última análise, a gente vai dar contas a Deus. Mas há um sentido em que interessa, sim, o que os outros pensam de nós. Se não fosse isso, Paulo não teria dito que o que me preocupa é proceder honestamente, não somente diante de Deus, mas eu quero proceder honestamente diante dos homens. Eu quero que as pessoas olhem para o meu ministério e digam, ele está procedendo de maneira honesta. Eu sei que às vezes a gente recorre a Deus somente. Deus, tu conheces o meu coração, tu sabes essas críticas todas que eu estou enfrentando, tu sabes que eu quero te agradar e fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas além dessa preocupação em agradar a Deus, que tudo vê e tudo sabe, nós temos que parecer também honestos, parecer no bom sentido. Nós temos que nos mostrar, demonstrar a nossa honestidade, que Deus sabe, nós temos que demonstrar essa honestidade na prática. Por isso, Paulo, então, mesmo que não precisasse, porque ele estava diante de Deus, que conhecia o seu coração, ele toma essas medidas como um contador habilidoso, prevendo cada crítica que poderia haver, levantando aquela comissão com aquelas qualificações e aquelas pessoas, exatamente porque o interesse dele era proceder honestamente diante de Deus, que conhecia o coração dele, e diante dos homens também. Lá naquele evento que eu falei para vocês, de 1986, firmou-se o chamado Pacto de Amsterdã, que foi assinado por milhares de pastores que estavam presentes. A 10ª afirmação do pacto é essa, abre aspas, nós, pastores, seremos fiéis dispenseiros de tudo que o Senhor nos der e prestaremos conta das finanças do nosso ministério a outras pessoas. Já pensou? Se nós praticássemos isso, se nós tivéssemos lisura, se a gente tivesse, em inglês accountability, seria, falta a palavra para aí, não tem nada em português que seja correspondente a isso, mas uma prestação de contas. Se a gente voluntariamente prestasse contas de como o dinheiro é usado, o dinheiro da igreja é usado, então nós evitaríamos muitas críticas desnecessárias. Por último, queridos, Paulo termina com uma exortação à igreja no verso 24. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da vossa exultação, a vosso respeito, e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. A conclusão de Paulo é a seguinte: eu tomei as seguintes medidas para deixar clara a lisura do processo. Tem uma comissão, ela é composta por Tito, por um irmão que vocês elegeram, por outro irmão que é conhecido de vocês, eles são apóstolos de vocês, representantes de vocês na comissão,
Eu não vou pegar nesse dinheiro. Portanto, o pois aí, introduz a aplicação de todos esses princípios que Paulo colocou. Ou seja, à luz disso, da lisura do processo, da segurança que vocês estão tendo de que o dinheiro vai ser usado corretamente, manifestem perante as igrejas, no caso aqui, os representantes das igrejas, que seriam aqueles dois irmãos, manifestem perante eles a prova do vosso amor. Vocês estão dizendo que me amam, estão dizendo que amam todos os irmãos. A hora de provar é agora. A hora de provar é agora. Então, quando eles chegarem aí, manifestem a prova do amor de vocês. Porque não basta dizer que a gente ama, a gente tem que botar a mão no bolso. A mão no bolso é a prova do amor. Eu já disse que o homem só pode ser declarado convertido quando o bolso dele se converter. Enquanto o talão de cheque e o cartão de crédito não se converter, o cara ainda não é novo nascimento, não. Ele não nasceu de novo, não. Só quando o cartão de crédito se convence, ou se converte, é que a conversão está completa. É o que Paulo está dizendo aqui. Manifeste a prova do amor de vocês. Qual seria a prova? Exatamente a generosidade em contribuir para aquela tarefa. A segunda coisa que eles tinham de manifestar vou ler o verso 24, manifestai, pois, perante as igrejas, os representantes, que eram aqueles dois irmãos, a prova do vosso amor e a prova da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Paulo tinha exultado diante daqueles dois irmãos a respeito dos coríntios, dizendo, é um povo generoso, é um povo que vai colaborar. Paulo agora está dizendo, provem isso, para que eu não seja acusado de estar me gloriando de vocês falsamente. O que é que vai acontecer? Eu cheguei diante desses irmãos e disse, olha, o pessoal de Corinto, fantástico, pessoal generoso, crente, temente a Deus, diz que nos ama e tudo mais. Quando vocês chegarem lá, a oferta vai ser maravilhosa. E aí Paulo chega lá e... não tem nada. Paulo ia passar pelo quê? Ou mentiroso, ou falso profeta, ou alguém que não conhecia direito as pessoas, ou qualquer outra coisa. Então, Paulo aqui está dizendo para os coríntios, não me faça passar por mentiroso. Provem que minha exultação diante deles a respeito de vocês é verdadeira. Manifestem a prova do amor de vocês e da minha exultação diante deles. Muito bem. O que é que isso tudo nos ensina? Eu tenho aqui algumas breves aplicações para nós. Eu creio que, olhando o texto, primeiro, não tenha dúvida, não é o que Paulo quer com tudo isso ensinar e o que é que a gente pode aprender, é que nós devemos ser, sim, generosos, que nós devemos contribuir de todo o coração, que nós devemos dar generosamente para ajudar os pobres e também para manter a vida da igreja, o sustento da igreja, a continuação da obra missionária. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que dinheiro é uma questão teológica. Paulo gasta 2 capítulos para tratar do levantamento de uma oferta, que são os capítulos 8 e 9. E nesses 2 capítulos, ele, como eu disse, ele toma decisões, detalhes, que ele justifica teologicamente. Ele tem um motivo para mandar uma comissão, ele tem um motivo para escolher os membros daquela comissão. E, com base nisso, ele faz um apelo também teologicamente motivado. Para muitos cristãos, dinheiro, a administração do dinheiro, o que é que a gente faz com os nossos recursos, é alguma coisa que não é espiritual. Mas a realidade é que dinheiro é alguma coisa profundamente espiritual. Porque vai revelar, é a prova do seu amor, é a prova da veracidade e da exultação sobre nós. A maneira como você usa o dinheiro, a maneira como você doa, como você investe, ela fala muito a respeito do seu coração, do seu estado diante de Deus. Isso é o que a gente aprende aqui. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que não basta sermos corretos na administração dos recursos pessoais e na administração dos recursos de outras pessoas quando somos disso encarregados, mas nós devemos agir de maneira a deixar clara a nossa retidão e a nossa honestidade. Temos que proceder honestamente diante de Deus, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. E o último ponto aqui que eu queria trazer para nós, a importância das igrejas sempre disponibilizarem, estarem abertas para exibir os relatórios financeiros, atendendo a pedido dos membros, ou quando
a situação assim necessitar. O alvo com tudo isso é que não haja motivo para que se fale mal da igreja de Deus. Você vê a preocupação de Paulo o tempo todo. Ele quer evitar escândalo, ele quer evitar vídeo na internet, ele quer evitar acusações. Se as igrejas tomassem o mínimo de cuidado na manipulação dos recursos, esse tipo de coisa não haveria de acontecer. Que Deus, então, queridos, nos abençoe, abençoe a igreja evangélica brasileira, que muito precisa desse capítulo. Nós sabemos que é um dos grandes escândalos evangélicos, é a questão do dinheiro. Talvez aqui eu podia ainda dar uma palavrinha para você que está vindo de alguma igreja onde você foi ferido e talvez até roubado, por assim dizer, usando uma expressão forte, e não pode ouvir falar de oferta, de dízimo, mordomia, que você já fica todo arrepiado, né? Porque já sofreu. O fato de que pessoas manipulam a palavra de Deus e usam errado o ensinamento bíblico em benefício próprio não quer dizer que não haja motivos corretos, administração correta dos recursos do povo de Deus em prol do reino de Deus. E a nossa expectativa é que essas exposições ajudem a curar você, talvez de ensinos errados a respeito disso e também, quem sabe, das feridas que você ainda carrega no coração. Oremos. Senhor, te agradecemos pela sabedoria prática do apóstolo Paulo, que certamente veio do Senhor. Nos ajuda a ser práticos também, sábios também, no dia a dia, quando nós administrarmos os bens que o Senhor nos der. Ajuda-nos a sermos honestos, fiéis, sinceros em tudo o que fizermos, não só diante de Ti, que tudo vê, mas também diante dos homens. Nós oramos pelas igrejas que estão aqui representadas nessa noite, pelos seus pastores, membros. Oramos que o Senhor as abençoe para que nenhum de nós, nenhuma igreja, seja motivo de escândalo, mas que o Senhor nos livre do mal e nos dê sabedoria para nos prevenirmos, considerando o nosso coração pecaminoso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.